A graça e a paz, queridos. Estou aqui aproveitando essa oportunidade, como nós, nesse trimestre, tá, estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre a questão de seitas e heresias. Até março vamos estar estudando sobre isso. Então, eu vou aproveitar aqui para trazer uma ajudazinha, um subsídiozinho para aqueles que se interessarem sobre as heresias surgidas no início da igreja, até o século V, a respeito da divindade e da humanidade de Jesus, tá? Vocês sabem que a humanidade e a divindade de Jesus foi uma das causas que mais perturbaram a igreja. Foi uma batalha espiritual, né? Os pais da igreja, principalmente, lutaram para que essas heresias não entrassem na igreja e permanecessem. E graças a Deus eles conseguiram, e hoje a igreja está aí firme e forte, resistindo essas heresias com uma nova roupagem, é claro, né? Então vamos ver aqui primeiramente os ebionitas. Os ebionitas foi uma seita que surgiu nos primeiros anos do cristianismo, lá pelo ano 107, entre os judeus recém-convertidos, né? Eles eram seguidores de Jesus, né? Que acreditavam na sua mensagem, eles criam em tudo em Jesus, menos acreditar na divindade de Jesus. Os judeus, alguns que aceitavam Jesus, eles não aceitavam a divindade de Jesus. Achavam Jesus um homem maravilhoso, um homem extraordinário, mas divino, negavam a natureza divina de Jesus, certo? Então, segundo esses ensinos desses ebionitas, que eram judeus recente convertidos, né? Segundo ele, o homem Jesus, ele tinha uma relação muito íntima com Deus, tipo Moisés, mas a Bíblia diz que Jesus é superior a Moisés, porque Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e através do Verbo veio todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Então, o ebionismo era o judaísmo dentro da igreja cristã. Guarda isso. Quando você ouvir falar em ebionismo, os ebionitas, você vai entender. Era o judaísmo dentro das igrejas cristãs, certo? Então, sabendo com exceção dos que se converteram, era difícil, né, os judeus crerem na doutrina da Trindade. Os judeus não acreditavam na doutrina da Trindade e não creram que Jesus era Deus e negaram a sua divindade, né? Considerando Jesus como aquela pessoa superior até as outras, mas divino não. Então, isso é o ebionismo, o judaísmo dentro da igreja. Vamos ver agora os docetas, né? Os docetes. O docetismo, né, veio do grego dokel, significa para parecer. É uma doutrina do século II que considerava herética, né, considerada herética pela igreja primitiva. A igreja primitiva nunca aceitou os docetistas, certo? O antecedente do gnosticismo. Eles acreditavam, olha só, que o corpo de Jesus era apenas uma ilusão. Eles não acreditavam que era apenas uma aparência, era apenas um espírito. Os docetistas, eles jamais acreditaram que Jesus tivesse assumido uma natureza humana, entendeu? Eles não acreditavam nisso. Eles diziam, não, a natureza humana é muito pecaminosa, Deus não pode habitar numa carne pecaminosa. E negavam a aparência, a natureza humana de Jesus, dizendo que era apenas uma aparência humana, que Jesus não possuía nem carne nem sangue, entendeu? Então, eles negavam a humanidade de Jesus, certo? E segundo essa filosofia, essa seita maligna, as coisas materiais eram por natureza má. Quem pecou foi o homem, não foi a natureza. A natureza sofre, né, por causa do pecado do homem. Então, eles não aceitavam Jesus ter corpo material, porque Jesus era inteiramente puro, e quem é puro não pode ter um corpo físico. Mas eles não se esquecem que Jesus era sem pecado, ele nunca pecou, né? Ele foi gerado, o seu corpo foi gerado pelo Espírito Santo, ok?
a pessoa de Jesus não surgiu de uma relação sexual. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Certo? Por isso está lá em Hebreus, escrito. Né? Corpo me preparaste. Deus preparou o corpo para Jesus. Certo? Um corpo humano. Ok? Mas, infelizmente, os docetistas não creem nisso. De jeito nenhum. E domingo que vem nós vamos estar estudando sobre isso. O arianismo, outra seita. O arianismo, ele nega, veja bem, os docetistas negam a natureza humana de Jesus. Certo? Por isso que João escreveu nesse epístola. Aquele que não acredita que Jesus veio em carne, ou seja, que Jesus não veio com corpo humano, a Bíblia diz que é o anticristo. Não é o anticristo da grande tribulação, é o anticristo, quer dizer, contra Cristo. É uma seita demoníaca. Bem, vamos lá. Arianismo. Surgiu também lá do segundo, terceiro século. Ário era um presbítero, fundador, que negava a integridade e a perfeição da natureza divina de Cristo. Ário, ele não acreditava na divindade de Jesus. O verbo se fez carne, segundo João, não era, conforme João diz, não era Deus, e sim um dos seres autos criado pelo Criador. Então, os arianistas, essa seita, né, dos arianos, tem até hoje. Os testemunhos de Jeová, os TJ, eles seguem essa doutrina ariana, eles não aceitam a divindade de Jesus. Né? Ele diz que Jesus é a pessoa mais exaltada do universo, mas foi criado por Deus. Certo? É uma heresia tremenda. Né? A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é antes de todas as coisas. Então, o Verbo era apenas mais uma criatura de Deus. Ário negava a integridade, né, da natureza divina. Então, segundo Ário e os seus seguidores, que não são poucos, né, o que ele diz? Jesus foi a primeira pessoa que Deus criou. Então, essa doutrina é seguida pelas testemunhas de Jeová, que negam abertamente a divindade de Jesus. Né? Ele não aceita nós, cristãos, adorarmos a Jesus. Considera isso uma idolatria, porque Jesus não é Deus, não é filho de Deus, não é divino. Certo? Bem, então, muito cuidado, querido. Você, né? A Bíblia deixa bem claro: Pai, Filho, Espírito Santo. Tá bom? Vamos agora para outra seita aqui, para tomar muito cuidado. Ele tem que aprender, o conhecimento é muito bom. Aí você não embarca numa canoa furada. Tá? Olha, apolinarismo, a doutrina que apareceu ali no ano 381, da era cristã, negava a integridade da natureza humana de Jesus Cristo. Para o apolinarismo, né, o Apolinário era um bispo de Laodiceia. Tá? Agora tu vê, essa criatura era um bispo, imagina os discípulos dele. Para ele, Cristo não tinha mente humana. O que ele tinha de humano era só o corpo e o espírito. Ele acreditava que na integridade da natureza divina de Jesus, mas dizia que Jesus não tinha alma. Entendeu? A pregação do Apolinário era essa. O Verbo se fez carne, tomou o lugar da mente, e por isso Cristo não era um homem perfeito, porque ele não tinha alma. Dá para entender isso? Você vê como é que o diabo brinca? Certo? Brinca no sentido, porque o diabo, a gente pode até brincar de crente, mas o diabo não brinca de diabo. Olha o que ele faz com a mente das pessoas. O que Paulo falou? O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. E se você bobear, ele se transforma em anjo de luz, parece como um anjinho bonitinho, enganando as pessoas, conforme tem enganado esses heresiarcas e os seus seguidores. Então, isso aí é um ensinamento diabólico. Jesus não tinha alma. Ele mesmo falou, a minha alma, naquela oração lá no Getsemane, o que ele falou? A minha alma está profundamente triste até agora. Então tinha alma, tinha espírito. Jesus, para salvar a gente, ele tinha que se tornar um homem perfeito. E um homem perfeito e completo tem espírito, alma e corpo. Jesus tinha espírito, alma e corpo, mas era divino. Tá bom? Bem, vamos agora sair fora dessa confusão aqui, vamos entrar em outra.
Tá? Vamos sair do apolinarismo e vamos entrar no nestorianismo. Nestor, ele apareceu lá para o ano 431, o seu fundador negava a união entre as duas naturezas de Cristo, entendeu? Olha só a confusão. Na história, eu tive um professor que seguia essa doutrina. No seminário que eu fiz, certo? Quando eu era aluno lá, eu tinha um professor que era nestorianismo. Ele era nestoriano, seguia o Nestório, certo? Nestorianismo. Ele ensinava isso aqui que eu vou falar para você. Só que eu não engoli essa, certo? O que ele ensinava? O seu fundador aqui negava a união verdadeira entre as duas naturezas de Cristo. Nestório atribuía a Cristo duas divisões, uma humana e outra divina. Entendeu? Quando Jesus estava, escuta só, Jesus estava dormindo, era o Jesus humano que estava dormindo, certo? Quando Jesus acordava e repreendia o vento e o mar, aí era o Jesus divino, certo? Então ele não acreditava na unidade das duas naturezas de Cristo, entendeu? A união de Cristo é hipostática, é a união da natureza humana e divina. Ele achava que Jesus era humano e divino, mas a sua natureza era separada. Então ele entendia dá a entender que ele entendia que era dois Jesus. Entendeu? Então, para Nestório, existia dois Jesus. É o que dá a entender essa heresia. Existem alguns pastores evangélicos que seguem essa doutrina. Eu tive, lamentavelmente, um professor assim, que falava abertamente. Quando Jesus estava curando, era o Jesus divino. Quando Jesus estava comendo, era o Jesus humano. E aí era dois Jesus. Mas não é o Jesus, escuta bem, é o Jesus só com duas naturezas, certo? É duas naturezas e uma personalidade. É duas naturezas, humana e divina, e uma personalidade, Jesus, certo? Vem Jesus ali. Não vem Jesus humano e Jesus divino. Vem um Jesus com duas naturezas. Mas isso aí é mais uma heresia. Então, de acordo com essa... Agora vamos ver, vamos para a última heresia aqui para não cansar vocês, que são muitos. Vocês vejam o que a igreja primitiva enfrentou? Se a igreja não bate o pé e rejeita essas heresias, hoje a igreja estava pior ainda. Está entendendo? Existe ela, mas elas estão lá, nas seitas. Não estão dentro das igrejas evangélicas que seguem a palavra de Deus, tá bom? Então, quando você for para uma igreja, examina bem a doutrina dela, o que ela ensina a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, a respeito da igreja, a respeito da palavra de Deus, se aceita ela como inspirada por Deus, divinamente inspirada. Então, você tem que ver essas coisas, tá? Vamos para a última aqui, o eutiquianismo. Oêutico, de acordo com essa teoria, as duas naturezas de Cristo fundiram-se de tal forma que surgiu... Olha, essa aqui é a pior de todas. Quando Jesus assumiu a forma humana, quando a forma divina se uniu, a natureza divina de Jesus se uniu com a natureza humana, surgiu uma terceira natureza. Meu Deus. Entendeu? Então, segundo essa teoria, essa heresia que existe hoje em vários lugares, então, de acordo com essas duas teorias, as duas naturezas de Cristo fundiram-se de tal forma que resultou uma terceira natureza, que não era divina nem humana. Jesus não era humano e nem divino. Está entendendo? Então, esse eutiquianismo, ele viu Jesus como uma pessoa neutra. Isso leva até alguma coisa que estão inventando aí com respeito às crianças, né? Mas esse grupo aqui ensinava que quando a natureza humana e divina se uniu, surgiu um terceiro Jesus que não era humano e nem divino. O que era, até hoje, ninguém explica. Tá bom? Então, querido, muito cuidado aonde você está amarrando aí o seu animal. Muito cuidado, tá? Porque segundo, agora vamos para a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, eu vou dizer aqui, eu vou repetir o que eu já disse. Segundo a palavra de Deus, há uma só personalidade em Cristo. Só existe um Jesus, mas com duas naturezas. Não existe dois Jesus. A humana e a divina tornam Jesus uma pessoa perfeita. A divina sempre existiu. A humana ele adquiriu quando ele veio à Terra. Entendeu? Então,
as duas naturezas eram unidas e relacionadas de tal modo que junto formam uma única personalidade. Acabou. Nós só temos um Jesus. Só quem morreu na cruz foi um Jesus só. Tá? Então, o Novo Testamento revela com toda clareza, autoridade, que Jesus era uma unidade. Havia uma dualidade contra a natureza, porém, contra a personalidade, havia uma unidade. Tá bom, meu amigo? Deus te abençoe, tá? Deixa o seu like aí, tá bom? Deixa o seu comentário, não se esqueça de compartilhar. Então, dá o seu gostei aí, tá? Compartilha com seus amigos, assista os anúncios, que o nosso canal é monetizado. Se assistir os anúncios é bênção, tá bom? O YouTube continua colocando meus vídeos no ar, tá bom? Então, tamo junto e até domingo na Escola Bíblica Dominical. E vigia, hein? Vigia que as seitas estão por aí tentando dominar aqueles que querem servir a Jesus de coração. Um abraço aí, um beijo no coração.